Como falar em público? A importância da comunicação no mundo de hoje. Nós vivemos num mundo onde expressão é tudo. O que devemos saber e fazer para expressar de forma correta os nossos sentimentos? Como evitar desastres numa apresentação importante da sua empresa? Como fazer bom uso das técnicas comunicativas à nossa disposição? Estas são algumas perguntas que serão respondidas neste audiolivro. Quero lembrá-los que a falta de conhecimento, despreparo e falta de planejamento são calamidades iminentes que causam constrangimento, inibição e medo. Quero também observar que esta palestra não tem o objetivo de modificar o estilo pessoal de ninguém. Cada um de nós tem o nosso estilo e modo próprio de expressão. Trata-se, isso sim, de conduzir o ouvinte a conscientizar-se de suas qualidades de expressão verbal e corporal e a evitar falha e ruídos nas suas próximas conversações. Pois bem, agora vou falar a você sobre a importância da comunicação no mundo de hoje. Durante esta apresentação você vai entender e aprender um pouco mais sobre o fascinante universo da comunicação e certamente, na sua próxima conversação, encontrará facilidade para conduzir entrevistas, palestras, a comandar reuniões de trabalho, a se apresentar diante do público e a usar corretamente o microfone. Como? Usando o mais universal dos meios de comunicação: a voz. A voz, como sabemos, varia de acordo com a idade, profissão, personalidade, sexo, estado emocional e a intenção que a usamos. É através dela que expressamos nossos sentimentos, emoções, ideias e pensamentos. A voz é algo tão característico e importante como a nossa própria fisionomia e impressão digital. Ela simplesmente mostra quem somos nós. Os primeiros processos de comunicação são, sem dúvida, o gesto e a fala. Se pudéssemos voltar no tempo, por volta de 25.000 a.C., ouviríamos grunhidos, sons estranhos aos nossos modernos ouvidos, que lá, no longínquo passado, espreitavam os primeiros momentos dos processos de produção da voz. A comunicação pela fala. Também nessa época pré-histórica, poderíamos ver nos interiores das cavernas ou nas paredes das rochas as pinturas rupestres e inscrições pictóricas coloridas com sangue ou tinta extraída de plantas. O homem sempre no seu crescer utilizou muitas formas de comunicar. Em épocas remotas, a comunicação era feita através de sinais visuais e auditivos. Por exemplo, sinais de fumaça, o som dos tambores, etc. E por incrível que pareça, ainda nos nossos dias, existem povos que empregam essas práticas de comunicação. A comunicação, desde os tempos mais antigos, tem sido uma ferramenta de paz, de guerra, de sobrevivência. A comunicação é fundamental. Os povos da antiguidade evoluíram e iniciaram os seus processos de escrita há muitos anos. Os egípcios, cerca de 5.000 a.C., já utilizavam um sistema de escrita chamada de escrita hieroglífica, provavelmente o mais antigo do mundo. Essa técnica era usada para inscrições nas paredes de templos e túmulos. As paredes interiores, por exemplo, das pirâmides do Egito, contêm essa escrita baseada em símbolos pictóricos. Vale lembrar que naquele tempo apenas os sacerdotes, membros da realeza, altos cargos e escribas conheciam essa arte de ler e escrever. Os egípcios dominavam uma técnica da escrita, mas provavelmente a escrita surgiu com os sumérios cerca de 3.000 a.C. Os textos eram gravados ou cunhados em placas de tijolos de barro cozidos, argila ou pedra. Esse tipo de escrita foi chamado de cuneiforme. Mais evolução no caminho da humanidade. Por volta de 2300 a.C., os egípcios já utilizavam o papiro para escrever. Mas foram os fenícios que inventaram o primeiro alfabeto no ano de 1600 a.C. Em seguida, o papiro utilizado pelos egípcios foi substituído por pergaminho, no século II a.C.
Entretanto, no ano 105 a.C., que aconteceu a grande revolução na comunicação. Os chineses inventaram o papel. E o primeiro livro impresso surgiu na China a 11 de maio do ano 868 a.C. Eram documentos de estudo. O saber deixaria de ser exclusivo somente para alguns nobres e passaria a estar ao alcance de todos. Com esta porta que se abriu, estavam criadas condições para a difusão da cultura e do conhecimento. E assim chegamos à época atual. Época atual. Momento de questionamentos. Querendo ou não, somos obrigados a viver e conviver com regras. Regras criadas pelo homem, regras criadas pela família, pela sociedade. Quando estamos no trânsito, a cada quadra, temos os faróis, verde, amarelo e vermelho, para regular o vai e vem dos carros e pedestres. Aqui em São Paulo chamamos de farol. Em outras capitais do Brasil, tem outros nomes. Alguma vez, você já parou para questionar de forma responsável por que tantos catamênios? Por que algumas normas funcionam e outras não? O que significa para você as cores dos faróis de trânsito? Você aprendeu dessa maneira. Verde, siga. Amarelo, atenção. E vermelho, pare. Correto? Errado. Verde significa siga em frente. Amarelo, pare. E vermelho, continue parado. Há tempos atrás estava eu sentado numa confortável poltrona daquela sala do 12º andar de um prédio bastante luxuoso. Aguardava para ser atendido por alguém com um cargo no mínimo importante. Depois de 2 horas de espera, a porta localizada do meu lado direito, que até então permanecia fechada, abriu-se e de lá uma jovem olhou rapidamente para os 16 candidatos a uma vaga de emprego numa filial de uma TV americana aqui no Brasil. Ela disse levantando algumas folhas que segurava com a mão direita. Tenho aqui 5 questões. Quem responder corretamente todas está contratado. Por favor, responda e depois deixe aí em cima da mesa. Vocês têm 1 hora. Após esse tempo, eu volto para dizer quem será o novo repórter aqui no Brasil. Entreolhamos sem dizer palavras. Eu pensei, depois de 2 horas de espera, entra aqui essa fulana e me entrega esse papel com algumas perguntas. Tá bom, vamos às respostas. Antes de voltar a minha atenção para o teste escrito, pude ver a expressão de horror estampada na testa de alguns candidatos. Então entendi que não se tratava de uma entrevista comum e que não continha ali perguntas simples, pelo menos para a maioria que ali estavam, e que havia passado no mínimo 5 anos da vida dentro de uma universidade, seguindo regras. Li as perguntas e entendi a cara de espanto dos outros. Aquela empresa não buscava um jornalista. Querem saber quais eram as perguntas? Tudo bem, eu conto para vocês. 1. Um rei decidiu cortar, abreviar, compendiar pela metade a pena de prisão perpétua de um condenado. O que ele fez para que isso acontecesse? O que fez o rei para reduzir pela metade a pena de prisão perpétua do condenado? 2. Você é prisioneiro de uma tribo indígena que conhece todos os segredos do universo e, portanto, sabem de tudo. Você está para receber sua sentença de morte. O cacique o desafia. Faça uma afirmação qualquer. Se o que você falar for mentira, você morrerá na fogueira. Se falar uma verdade, você será afogado. Se não pudermos definir sua afirmação como verdade ou mentira, nós te libertaremos. O que você diria? 3. Há 3 maçãs. Você pegou 2. Sobraram quantas? 4. Uma pata nascida no Chile bota um ovo na divisa Brasil-Chile. A quem pertence o ovo? 5. Um homem mexicano que vive no Brasil pode ser enterrado no México? Nem sempre 2 mais 2 são 4. Numa situação descrita acima, o melhor a fazer é avaliar de forma bastante calma o seu repertório, a sua bagagem cultural e sair da superfície, ou seja, não se limitar ao óbvio. Questione com inteligência e responsabilidade. Mas de nada adianta sentar e dizer, agora vou questionar. Para que esses questionamentos sirvam de referência futura, precisamos de um bom repertório.
Todos nós temos uma história de vida, uma família, uma educação, frequentamos escola, conhecemos pessoas e lugares, conhecemos países distantes, ouvimos idiomas diversos, gostamos de certos alimentos e detestamos outros, ouvimos rádio, vimos filmes, TV, teatro, etc. A partir dessas múltiplas experiências, cada um de nós vai criando referências artísticas, afetivas, históricas, profissionais, religiosas, enfim, forma-se dentro de nós uma vasta rede de referências, valores, conhecimentos. Esse é o nosso repertório, nossa bagagem cultural. Isso, na maioria dos casos, pode mudar de bagagem cultural para estereótipos, palavra que veio do grego estéreos e significa sólido. Isso acontece quando, na formação da nossa bagagem cultural, no nosso processo de aprendizagem e socialização, há uma tendência constante para perceber ou reconhecer pessoas, lugares ou fatos à nossa volta. Por exemplo, se ouvimos o barulho ensurdecedor de 2 carros se colidindo, diremos que certamente houve um acidente, mesmo que não estejamos obrigatoriamente no local. Pois bem, essa ideia padronizada, essa ideia sólida, é o que podemos chamar de estereótipo, ou, traduzindo, tipo sólido. Esse tipo é, sem dúvida, indispensável no mundo atual. Sem ele seria praticamente impossível reconhecer e identificar a realidade humana e profissional em que vivemos e atuamos. Por outro lado, se for aplicado rigidamente às ideias únicas do estereótipo, isso vai deformar a nossa realidade. Interessante, não? Isso me faz lembrar o grande pintor surrealista René Magritte, que mostrou em certa ocasião a pintura de um cachimbo. Vimos ali naquele quadro um cachimbo. Mas a legenda em tradução livre informa: isto não é um cachimbo. Logo depois aparece a mesma pintura e a legenda informa: isto continua a não ser um cachimbo. Você fica atordoado com aquela afirmação e em algum momento vai se sentir o mais idiota dos mortais. Mas observe, esta provocação do artista não é para afirmar a sua superioridade ou para conferir inferioridade a quem não entendeu a proposta do artífice. Isso é apenas para você formar a sua opinião, questionar, pensar a respeito desta afronta. Como ele pode afirmar que isso não é um cachimbo? Alice no País das Maravilhas mostra de forma sucinta um pouco disso que eu acabei de dizer. Mas você pode indagar. Mas o livro, o filme, o desenho, Alice no País das Maravilhas, é um conto infantil. Pois eu digo que se você analisar com cuidado, vai descobrir um tema altamente voltado para o mundo atual, apesar de ter sido escrito há muitos anos. Penso também que essa obra deveria ter classificação adulta e não infantil. Alguém já leu O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry? Ali encontramos uma demonstração memorável de nossa percepção estereotipada quando ele mostra o seu primeiro desenho, a sua primeira obra-prima. O desenho lembra um chapéu. Ele mostra o desenho e as pessoas respondem: por que é que um chapéu faria medo? E ele: meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. Aí ele desenha uma jiboia em cima de um elefante. Conseguiram visualizar o que eu disse agora há pouco sobre o mundo estereotipado que temos à nossa volta? Questione com inteligência e responsabilidade. Só assim terão a dimensão exata do mundo em que vivemos. A dimensão exata de beleza e miséria, do certo e do errado. Quando concluímos isto através de mensagens relevantes, a vida fica mais leve. Muito bem. Vou falar agora da consequência mais perigosa da fala: os vícios de linguagem. Uma das coisas mais importunas para um bom ouvinte é identificar durante uma palestra, uma locução, e até mesmo naquela conversa coloquial com os amigos, a famosa prolixidade, ou seja, os exageros verbais como erros gramaticais, gíria, falta de sequência lógica, linguagem chula, descontrole dos gestos
e expressão corporal. Por exemplo, estrangeirismos. No mundo corporativo, os executivos definitivamente substituíram o idioma português pelo inglês. Quer ouvir? Olha só. Networking, deadline, teasers, etc. Alguém sabe o que realmente significa isso? Isso funciona bem para os letrados no assunto, mas imagina aí com você. Quantos leigos existem e trabalham numa empresa e têm que conviver com esses cacuetes? E pior, conviver sem conhecer o significado destas palavras. Isso, em alguma ocasião, vai trazer, sem dúvida, constrangimentos para essas pessoas. No entanto, apesar dessas eventuais falhas de expressão verbal e corporal, é importante em qualquer situação manter contato com os outros, expressar ideias e emoções, concordar ou discordar da opinião dos interlocutores. Opinião. Eis aqui um ponto determinante na relação entre pessoas. Daqui a pouco vou falar sobre isso. Antes, quero falar de uma ferramenta que pode mudar o tom de qualquer conversa, de qualquer texto, de qualquer situação. Que ferramenta é essa? A pontuação. Você sabe que a pontuação, existe, mas sabe para que serve uma vírgula? Alguém consegue agora de pronto me dizer o que é uma vírgula? Alguns acham que a pontuação parece simples. Essa é, entretanto, uma percepção limitada e superficial de algo bem mais amplo e complexo. Já tentaram ler um texto, por menor que seja, sem pontuação? Tente fazer isso. Para ajudá-lo a concordar comigo, deixo aqui uma sugestão. Tem um texto do Sr. Décio Pignatari. O nome do texto é Fama Não Se Paga. Dê uma olhada nesse texto e leia-o. Pois bem, vícios de linguagem. E no que consistem os vícios de linguagem? O que são vícios de linguagem? Definição. São alterações defeituosas que sofre a língua em sua pronúncia e escrita, devidas à ignorância do povo ou ao descaso de algumas instituições de ensino. São devidas, em grande parte, à suposta ideia da afinidade de forma ou pensamento. E para você que é bastante curioso, deixo aqui a classificação desses vícios. Os vícios de linguagem são barbarismo, anfibologia, cacofonia, eco, arcaísmo, vulgarismo, estrangeirismo, solecismo, obscuridade, hiato, colisão, neologismo, preciosismo e pleonasmo. Agora que você entendeu o que são os vícios de linguagem, vou dar algumas dicas de postura e fala para a sua próxima apresentação. Para começar, você precisa interpretar o que está dizendo e não encenar. A fala competente é uma habilidade que resulta da combinação de várias operações: dicção, pronúncia, respiração, ritmo e pausas. A mais importante delas, interpretação. Interpretação define-se por modulação de voz. É o uso organizado de voz entre graves, médios e agudos. Variação no ritmo da locução. É a mudança na velocidade durante a verbalização do texto, da fala. Inflexão de sorriso. É a presença leve e discreta do sorriso durante a locução, muito utilizada na comunicação das rádios populares. Carisma, envolvimento e cumplicidade. É o estilo próprio de cada comunicador, o domínio técnico e artístico da sua maneira simples e sincera de se comunicar com o público. Tudo isso está direta ou indiretamente relacionado com a voz, com a comunicação. Por isso é importante que todos tenham em mente o seguinte: a voz exprime os sentimentos. E para traduzir esses sentimentos em palavras, é necessário que você tenha um conhecimento básico do idioma, especialmente o português, que para começar tem mais de 2.500 verbetes irregulares. Quantas pessoas estão aí hoje desempregadas? Mas se você analisar o mercado de trabalho no Brasil, vai descobrir que falta pessoas qualificadas. Os índices de desemprego no mundo aumentam por conta da falta de competência individual. As indústrias, o mercado financeiro, a loja da esquina precisa de você. Temos empregos,
O que não temos é qualificação profissional. Aliás, você sabe a diferença entre emprego e trabalho? O emprego é uma parceria, uma relação profissional entre empregado e empregador. De um lado, o empregado feliz porque recebe uma série de vantagens previstas em lei ou concedidas espontaneamente pela empresa. E a empresa, por sua vez, fica feliz com o tempo e a dedicação do funcionário. O resto é trabalho. Você conhece ou ainda vai conhecer uma pessoa que aborrece só de lembrar que amanhã é segunda-feira. Odeia o que faz e diz em voz alta: não aguento mais trabalhar naquele lugar. Sim, dificilmente esse tipo infeliz de pessoa pronuncia o nome da empresa e se refere sempre ao local de trabalho como aquele lugar. Mas pode ficar pior. Isso é um fato. Tem em toda empresa um funcionário ruim. A especialidade dele é produzir desculpa, retardar decisão. O negócio dele é manter tudo como está, é brecar, desacelerar as iniciativas daquele que está ali por motivos de valor pessoal. Como lidar com essa situação? Incentivando a sua calma. Conheço uma pessoa que passa por uma situação assim. Acorda cedo, entra num ônibus lotado logo de manhã, anda 2 horas pelo trânsito caótico de São Paulo para chegar ao seu local de trabalho. Ela odeia essa rotina diária, mas fica ali, suporta aquilo porque é uma pessoa honesta, paga suas contas e tem uma família para cuidar. Isso faz dela uma pessoa imbecil? Não. Ela é sem dúvida uma pessoa rara, de caráter puro e conduta ilibada. Uma pessoa de valor. Ela sofre essa implicação diária porque, para ela, esse é o preço que se paga para ter valor. Pense nisso. Esse tipo de pessoa não tem preço, tem valor. Voltando ao meu raciocínio sobre qualificação pessoal. Quantas pessoas têm ótimas ideias, mas não conseguem se expressar de forma adequada? Sempre acontece um desastre quando alguém resolve fazer uma pequena palestra para os funcionários da empresa. Uma simples abordagem, demonstrar uma ideia. Nesse momento que exige conhecimento, competência, criatividade, a pessoa usa redundâncias, gírias, expressões depreciativas, postura incorreta. Uma das coisas mais medonhas de se ouvir é o gerúndio. Poder estar falando. Assim vou poder estar passando o problema para minha supervisora e ela vai estar entrando em contato com o senhor. Isso, em minha opinião, é a própria negação do indivíduo. Eu chamo esse tipo de conversa, esse tipo de apresentação, de discurso ante tudo. Observe, para piorar, isso que acabei de citar é uma circunstância real no mundo de hoje. Já presenciamos, em alguma ocasião, um fato assim. Vou dar um exemplo. Dia desses acordei cedo e fui visitar um desses imóveis ainda em construção. Havia lá uma bela maquete onde era possível visualizar cada andar, cada apartamento, área de lazer, tudo devidamente organizado. Na cadeira ao lado, um jovem vendedor. Em cima da mesa, alguns papéis, minutas de contrato, caderno de anotações, jornais e 2 revistas. O vendedor me olhou indiscretamente dos pés à cabeça e imagino o que ele pensou. Ai, Cristo da minha igreja, logo de manhã me aparece esse sujeito com cara de travesseiro, camiseta e chinelo nos pés. É hoje o meu dia. Ele levanta e vem em minha direção. Aí, mano, tudo certo? Vai comprar com nós uns 2 APzinhos? Tá barato hoje, viu? O andar mais baixo é mais barato e você pode parcelar, ó, 60 anos pra pagar. E sobra um dinheirinho pra comprar uma Havaiana nova. Vem cá, senta aí que eu vou te passar o proceder. Depois de ouvir esse assassino da gramática, foi a minha vez de pensar. Que idioma é esse que ele fala? Que diabo é isso? Quem esse cara pensa que eu sou? Sou um cliente, como ele me trata assim? Estava com o dinheiro suficiente naquela manhã para efetuar a compra de um apartamento, mas saí imediatamente e fui comprar no concorrente, onde, aliás, fui muito bem recebido. Agora imagina quanta empresa vai à falência por conta desse tipo de funcionário. Quem é o culpado? O dono de uma corporação que permite esse tipo de contravenção ou o funcionário que permanece naquele local
para afugentar os possíveis compradores dos produtos que ali estão à venda? Ora, essa resposta é simples. O diretor, o chefe, o gerente que contratou, por qualquer motivo ilícito, uma pessoa tão desqualificada. Um homem disse para os seus empregados: preste muita atenção nessas palavras. Eu sou um homem que vai a um restaurante, senta à mesa e pacientemente espera, enquanto o garçom faz tudo, menos o meu pedido. Eu sou o homem que vai a uma loja e espera calado, enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou o homem que entra num posto de gasolina e nunca toca a buzina, mas espera pacientemente que o empregado termine a leitura do seu jornal. Eu sou o homem que, quando entra no estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, ansiando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Eu sou o homem que entra num banco e aguarda tranquilamente que as recepcionistas e os caixas terminem de conversar com seus amigos. E eu espero. Eu sou o homem que explica sua desesperada e imediata necessidade de uma peça, mas não reclama. Pacientemente espera, enquanto os empregados trocam ideias entre si ou simplesmente abaixam a cabeça e fingem não me ver. Você deve estar pensando que sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Engana-se. Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta. Divirto-me vendo milhões sendo gastos todos os anos em anúncios de toda ordem para levar-me de novo à sua firma. Quando fui lá pela primeira vez, tudo o que deviam ter feito era apenas a pequena gentileza tão barata de me enviar um pouco mais de cortesia. Clientes podem demitir todos de uma empresa, do alto executivo para baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em outro lugar. Esse foi um discurso do Sr. Sam Walton, fundador do Walmart, fazendo a abertura de um programa de treinamento para os seus funcionários. Só quero lembrar que o Walmart é a maior rede de varejo do mundo. Quando você percebe e entende a importância da comunicação no mundo de hoje, tudo se transforma. É inconcebível que a forma de lidar com o público, com os clientes, seja ela como for, continua sendo negligenciada por muitas empresas de forma tácita, de forma explícita. Recepcionistas, vendedores, são a vitrine de qualquer instituição, de qualquer estabelecimento comercial, e é inaceitável que alguém sem a menor qualificação possa fazer parte de um universo tão delicado que é lidar com pessoas. Por isso é tão importante se preparar para falar em público. Como fazemos isso? Estudo e conhecimento profundo do conteúdo que iremos abordar. Persuasão ao apresentar um projeto, uma ideia. Segurança, clareza e objetividade com as palavras. Administrar o tempo e enfrentar com tranquilidade questões difíceis ou comprometedoras. Ter serenidade e empatia na hora de falar. Empatia. Eis aqui uma ferramenta vital para o bom desempenho de uma palestra, de uma conversação. A palavra empatia é de origem grega e significa identificação com o sentimento do outro. Se você procurar no dicionário, vai ver que a palavra empatia originou-se da raiz grega pat, que significa sentimento, sofrimento, da qual provieram outros termos como simpatia, antipatia, apatia, patético, patologia e paciente. Vale observar que o resultado dessas palavras todas implica sempre a ideia de sentimento. Então, esse é o entendimento da palavra empatia. Um exemplo. Dia desses, um político de prestígio nacional convidou a imprensa brasileira e internacional para falar à nação acerca do pré-sal, riqueza natural em forma de petróleo que temos no fundo do mar, a cerca de 7.000 metros abaixo da superfície. Depois de uma dúzia de perguntas, um jornalista interpelou o nobre senador e pediu que ele respondesse a seguinte pergunta. Senador, o senhor está sendo investigado pela justiça por vários delitos cometidos contra a sociedade. É justo e ético o senhor presidir a parte financeira de uma instituição pública? O senador simplesmente fingiu que não ouviu tal pergunta. Logo depois, insatisfeito com a postura do nobre político, o repórter faz novamente a pergunta. O senador responde.
Isso não é da sua conta, filho. Não ligo para o que você quer ou pensa. Mas, senador, eu sou a sociedade e exijo uma resposta coerente. Como eu disse, a sociedade não me interessa. O que faltou a esse representante da sociedade brasileira? Educação, empatia. Nesse momento, o senador menospreza os seus eleitores e desqualifica o jornalista e acentua a falta de envolvimento quando referiu-se ao profissional da imprensa por meio da palavra filho, quando seria bem mais empático tratá-lo pelo nome. Mas essa atitude antiética é frequente lá pelos lados do poder. Outra ferramenta importante: convicção, acreditar no que você está dizendo. No mundo atual, falar em público tornou-se uma necessidade. Não adianta fugir. Apesar do medo, mais cedo ou mais tarde, temos de enfrentar o desafio de falar em público, por motivos profissionais, acadêmicos, políticos ou sociais. Mas devo lembrar que a beleza de uma apresentação, de uma ideia, vai por água abaixo se o comunicador oferecer aos seus ouvintes um conteúdo cheio de erros e repetições, gerando assim efeitos negativos nos clientes, nos interlocutores. A comunicação em público deve primar por algumas qualidades: estilo, postura corporal, fluência verbal, clareza nas informações, simplicidade, ortografia, acentuação e pontuação. Desde a antiguidade greco-romana, talvez um pouco antes, a oratória tem ocupado lugar de destaque na educação. Não sem motivo, os latinos ensinavam que o poeta nasce, o orador se faz. Saber se expressar e mostrar habilidade com as palavras, demonstrar que é possível vencer o medo e fazer apresentações claras, objetivas e atraentes. Isso é possível desde que você tenha em mente um planejamento e que seja devidamente acompanhado por um bom profissional da voz. Usando a lição dos latinos, podemos afirmar que, bem utilizada, a comunicação é a grande ferramenta estratégica que remove barreiras e propicia visibilidade às nossas ideias e projetos. Dia desses, na sala de aula, pedi a um aluno para discorrer sobre um assunto bastante conhecido. Ele levantou e disse: "Professor, não sei explicar isso, sou curto e grosso com as palavras." Ele estava certo, pois comunicar não é enrolar. Comunicação é um exercício de clareza que exige concatenação de ideias, ou seja, um começo, meio e fim. Mas a frase "sou curto e grosso com as palavras", na minha modesta opinião, está muito bem relacionada com insegurança, mal-estar em enfrentar os outros. Quando se conhece bem um projeto, uma ideia, um idioma, tudo se torna simples. É necessário considerar que não há nada de errado, de anormal com o medo. É no mínimo preocupante quando conhecemos alguém com a ausência total desse sentimento. Se isso acontecer com você, eu digo que acabou de conhecer um louco. Explica-se assim a reação de desconforto quando somos assinalados com um dos grandes ruídos de desentendimento na comunicação causada pelo medo. Mas ele é, sem dúvida, o mais humano dos sentimentos, como mostra o verso do nosso caro poeta Carlos Drummond de Andrade: "Em verdade, temos medo." É certo que nem todo mundo tem a pretensão ou a necessidade de ser um comunicador profissional, mas é apropriado dizer que todos nós, em algum momento da vida, seja no trabalho, na sociedade, precisamos demonstrar um bom desempenho comunicativo. De posse dessas informações, vamos ao próximo nível. Vamos subir mais um degrau na escada do conhecimento. Como disse, uma das coisas mais importantes no mundo de hoje é ter poder de opinião. Opinião, apreciação, julgamento, que leva ao estágio da confiança. Sim, aprendemos a confiar numa pessoa por conta dos seus atos, das suas ideias, do seu caráter, da sua opinião acerca daquilo que ela acredita. A partir desse preceito, desse princípio, chegamos ao estágio da confiança. Opinião leva à confiança. Confiança leva à segurança. E quando você se sente seguro, o que acontece? Identificação. Gostar de alguém, das suas ideias, do seu jeito de andar,
Ver no outro o que você admira, ter afeição, apego, ternura, amizade. Estágio 1, opinião. Estágio 2, confiança. Estágio 3, segurança. Estágio 4, identificação. Depois vem a parte interessante, o relacionamento. Conselho 1. Construa relacionamentos. Como? Conhecendo pessoas. Hoje, com o advento da globalização, temos à nossa disposição uma expressiva rede de convívio virtual. MSN, e-mail, página pessoal na internet, Orkut, etc. Aliás, dizem por aí os homens de pouca fé: o que Deus uniu, o Orkut separa. Será mesmo? Será que esse cara tem tanto poder assim? Só tem uma maneira de descobrir. Tenha coragem, homem. Abra uma conta no Google. A partir desse momento, duas pessoas se conhecem e resolvem construir uma casa real ou imaginária. A casa pode ser de papel, de palha, de barro ou de concreto. Aí, os dois se gostarem da casa, vão morar lá dentro. Um dia passa um vento forte, uma tempestade, um terremoto, o Orkut. Se a casa for resistente, o casal continua morando nela. Se não, vão embora cada um para o seu lado. Mas existe forma mais amena para conhecer pessoas. Vá a festas, leve o seu cachorro para passear no parque, visite museus. Aceite o convite deste que vos fala para construir relacionamentos. Conselho 2. Relação interpessoal. Seja gentil, educado, diga bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor. Você não imagina o que um simples bom dia pode fazer na vida de uma pessoa. Quer um exemplo? Você trabalha numa empresa há 5 anos e lá tem uma pessoa que você não suporta. Sabe aquela pessoa que parece muito simpática com todos? Sorri, distribui bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, como se fosse moedinhas de 1 centavo. Convida a sua colega, aquela loira que senta ali do lado, para tomar um chopinho no final do dia e ela aceita. Por esse e por outros motivos você proclama: não gosto mesmo dessa figura. Nosso santo não bate. Não vou passar o resto da vida aqui mesmo. Logo aquele novo emprego que eu quero aparece e me livro desse mala sem alça cheia de pedra num dia de chuva. Na manhã seguinte, o fulano que você não gosta desaparece e aquela loira fala: ah, ele foi embora, não trabalha mais aqui. Você não resiste e comemora: ah, finalmente ele teve o que merece e foi tarde, viu? 2 anos depois, aquele novo emprego que você procura aparece. Uma vaga na multinacional XY. E no dia da entrevista, você analisa os outros concorrentes e diz em silêncio: esse emprego é meu. Essa ralé aqui não tem chance. Sou graduado em Harvard, falo 4 idiomas. Vai ser mais fácil que andar em linha reta. Acertou. Todos foram reprovados. Uma secretária elegante conduz o futuro funcionário. Futuro? Que bobagem. O funcionário. Porque na cabeça dele já estava tudo acertado. Era só escolher a sala. Agora adivinha quem está sentado na cadeira de diretor da multinacional XY. Sim, aquele fulano que ele desdenhava lá na velha empresa. O diretor olha para ele com um meio sorriso no rosto e pensa: ah, então é você. Como eu disse, você nem imagina o que um simples bom dia, um sorriso honesto, pode fazer na vida de uma pessoa. Conselho 3. Convivência. Sabe aquela pessoa chata, aquela pessoa insuportável? Aprenda a conviver com ela. Convivência é sem dúvida uma arte. É fato. Por mais racional que você seja, por mais que a vida tenha que seguir o seu curso natural, por mais que você seja frio consigo mesmo, o início desse novo caminho é lento e provoca dor. Mas siga em frente. Busque o melhor das pessoas. Encontre o melhor em você. É realmente muito difícil conviver com pessoas inconvenientes, seja em casa, seja no trabalho, mas nem tudo está perdido. Isso me faz lembrar o que escreveu Max Geringer sobre
a lei da perversidade profissional. Ele diz: nas relações entre pessoas no trabalho existem apenas 3 regras. Regra número 1. Colegas passam, inimigos são para sempre. A chance de uma pessoa se lembrar de um favor que você fez a ela vai diminuindo a taxa de 20% ao ano. 5 anos depois, o favor será esquecido. Não adianta cobrar. Mas a chance de alguém se lembrar de uma desfeita se mantém estável, não importa quanto tempo passe. Exemplo: se você estendeu a mão para cumprimentar alguém em 2001 e a pessoa ignorou sua mão estendida, você se lembra disso toda vez que encontra essa pessoa. Regra número 2. A importância de um favor diminui com o tempo, enquanto a importância de uma desfeita aumenta. Favor é como um investimento de curto prazo. Desfeita é como um empréstimo de longo prazo. Um dia será cobrado e com juros. Regra número 3. Colega não é amigo. Colega é aquela pessoa que durante algum tempo parece amigo. Muitas vezes até parece o melhor amigo. Mas isso dura até um dos dois mudarem de emprego. Amigo é aquela pessoa que liga para perguntar se você está precisando de alguma coisa. Ex-colega que parecia amigo é aquela pessoa que você liga para pedir alguma coisa e ela manda dizer que no momento não pode atender. Durante sua carreira, uma pessoa normal terá a impressão de que fez 1 milhão de amigos e apenas meia dúzia de inimigos. Estatisticamente isso parece ótimo, mas não é. A lei da perversidade profissional diz que, no futuro, quando você precisar de ajuda, é provável que quem mais vá ajudá-lo será exatamente um daqueles poucos inimigos. Profissionalmente falando, e pensando no longo prazo, o sucesso consiste principalmente em evitar fazer inimigos. Porque, por uma infeliz coincidência biológica, os poucos inimigos são aqueles que têm boa memória. Perfeito isso, não é mesmo? Muito bem. Sabendo disso, não perca a oportunidade de ter amigos e inimigos. Agora, uma coisa que não falta na vida das pessoas: oportunidades. Mas nem todos conseguem identificar uma oportunidade. Mas eu garanto, elas existem, e está aí, e esbarramos nelas todos os dias. Tem uma historinha que é a seguinte: um homem temente a Deus a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer situação, é flagrado por uma tempestade enquanto voltava para casa. De repente, a rua ficou toda alagada, o seu carro afundou, foi carregado pela correnteza da enxurrada. Ele conseguiu se agarrar numa velha tábua e ficou ali flutuando. De repente chega um senhor e diz: "Vem, segura essa corda que eu vou jogar. Vem, vou te salvar." O homem responde: "Não, estou esperando Deus me salvar." Logo depois vem um barco dos bombeiros. Um deles grita: "Suba a bordo, vamos tirá-lo daí, vem." O religioso responde: "Não, de jeito nenhum, estou esperando Deus me salvar." Logo depois, um helicóptero sobrevoa o local, joga uma corda amarrada a uma cesta de salvamento. O comandante fala: "Entra aí, vamos te salvar." Ele responde: "Nunca, sou um homem de Deus, estou esperando o misericordioso me salvar. Acredite, ele vem, não vai me abandonar." Nesse momento, ele cai da tábua e morre afogado. Chega ao céu com a roupa toda molhada. Ainda tremendo de frio, ele anda a passos largos em direção a Deus. Aponta o dedo na barba do bom homem e fala: "Senhor, passei a vida inteira fazendo coisas boas na terra, segui todos os seus mandamentos e quando mais precisei o Senhor me abandonou. Me deixou morrer afogado." Deus então fala: "Quem você acha que mandou aquela gente toda te salvar?" Oportunidades. Não jogue fora as oportunidades que a vida oferece. Nesse trajeto de vida, enquanto andamos por jardins petrificados pela incerteza, fazemos nossas escolhas. E essas escolhas nos levam a oportunidades. Como saber que estamos diante de uma oportunidade? A historinha que acabei de contar ilustra muito bem isso. Como disse, as oportunidades estão aí. Cabe a você identificá-las
e fazer bom uso delas. Use a gentileza, a educação, o bom senso na hora de escolher. Use o poder das palavras. Use o poder da comunicação. Escolha sempre o melhor para a sua vida. Use o bom senso. Questione com inteligência e responsabilidade e faça a escolha certa. Não morra afogado esperando a confirmação de uma opção errada. Sabendo escolher, mudamos para melhor a nossa vida. Aliás, não só a nossa vida, mudamos também a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos. Oportunidades levam a escolhas. Uma escolha bem feita leva a mudanças que acena e atrai o melhor para a sua vida. E isso é a recompensa por escolhas bem feitas.